Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar de novo aqui. Deu uma travadinha. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouvindo bem? Eu tive um problema ontem à noite com o comentário que eu fiz sobre a Selic, que eu mandei para os assinantes pagos, que estavam com problema de som, ninguém me ouvia nada, né? Então, se vocês estiverem me ouvindo, deem um ok aí nos comentários, por favor. Mas vou colocar aqui a introdução de novo, que acabou pulando aqui por algum motivo. Vou confessar para vocês. Ah, estão me ouvindo, né? Obrigado, Marina. Vou confessar para vocês que deve ter alguma coisa com Mercúrio retrógrado. Não tem essa história de quando você está ruim com tecnologia, tem o Mercúrio retrógrado. Então, vou começar tudo de novo, tá? Rapidinho, só para a gente deixar o negócio redondinho. Vamos lá. Como é que eu faço isso agora, né? Muito bem. Agora. Usarei a palavra De hoje fica criado o Cruzeiro. Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é justo. Você pega uma regra que você não consegue executar e você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Agora sim, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã dessa quinta-feira, dia 20 de março. Agora tudo funcionando direitinho. Vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho, aliás, bastante sobre a decisão da Selic, né? Ontem à noite, o Banco Central cumpriu aquele guidance lá de dezembro de elevar a Selic para 14,25. Chegamos a 14,25, a maior taxa de juros desde a Dilma em 2016, e já se comprometeu com mais um aumento, mas de menor magnitude, né? Eu já vou explicar um pouco como é que isso interfere na sua vida, na minha vida, na vida de todos, e também o que é que o Galípolo sinalizou neste comunicado, na minha opinião, né? E vamos falar também sobre o Fed, né? O Powell ontem, o Fed se reuniu também, decidiu juros, essa quarta-feira, que foi uma quarta-feira com várias decisões, né? China no fim do dia também, na noitezinha, no final da noite de ontem, mantendo as taxas de juros onde estavam, ali entre 3, 3,5, depende do prazo, eles têm um esquema diferente lá. Estados Unidos manteve entre 4,25 e 4,50, a gente aumentou para 14,25, o Japão manteve em 0,5 mais cedo na semana, e hoje de manhã o Reino Unido deve decidir a taxa de juros lá também, mas tudo correndo dentro do combinado, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre Fed e Banco Central do Brasil, obviamente, porque é o que mais nos afeta aqui, mas vou começar falando do orçamento público da União. Antes, porém, contudo, entretanto, quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like e acionar o sininho aí para receber recomendação. Alguém estava falando que não está recebendo recomendação do YouTube, não está recebendo os avisos, né, quando a gente entra no ar. Pois bem, o YouTube que faz isso. Pode ser que você, quando colocou o sininho, tem um sempre, um às vezes lá, você colocou no às vezes, e aí ele escolhe mais ou menos quando ele vai te avisar, e o sempre ele te avisa toda vez que tiver um conteúdo novo lá aqui, né, no nosso canal do YouTube, aqui do Esquina Sucupira. Então, dê uma checada lá. Se ele não entregar, aí, né, não tem muito que a gente possa fazer. O que eu posso fazer por você é o seguinte: eu sempre aviso, né, eu tenho avisado sempre via Substack, então eu estou mandando para o e-mail de todo mundo que é assinante ali do Esquina Sucupira. Lembre-se, você pode ser o que a gente chama de assinante gratuito, você não precisa ser o assinante pago. Às vezes as pessoas ficam com medo, né? Não, testa. Se você achar que este programa merece o seu apoio, aí sim você começa a contribuir ali com aqueles R$ 20 mensais, que eu sei que não faz falta para muita gente que assiste este programa, né? Obviamente, não posso falar pelo Brasil inteiro. De qualquer forma, então, não se esqueça de se inscrever no canal e, se puder, assina lá o esquinasucupira.substack.com. É importante para mim porque eu tenho contato direto com vocês por e-mail. Se alguém, né, são as coisas que não acontecem em países democráticos, mas se alguém resolver derrubar esta rede
ou derrubar lá o Spotify, onde ficam os podcasts e o áudio dessa live também, vai que, né? Aí pelo menos eu tenho o e-mail de vocês e eu acho que nada é impossível, mas é muito difícil de derrubarem o e-mail, né? O e-mail é complicado. De qualquer maneira, vamos aos nossos bons dias de hoje. Bom dia para o nosso querido Fábio, o Carlos dizendo buenas tia. E aí, Rodrigo, será que que passa dos 15? Acho que não, hein, Carlos? Eu achava que sim, ainda acho que talvez deva, no sentido de dever por compromisso com o combate à inflação, mas, né, como diria aí os gaúchos, ou alguns gaúchos, né, não todos, mas acho que para em 15 ou um pouquinho antes, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá? Marina Flor, bom dia. Rodrigo, diretamente de BH com café e pão de queijo, quem não gosta, né? O nosso Edwin, bom dia, tá aqui o Edwin, tudo certo, olá, sucuperanos. Olá, né? Olá, que tal? Maurício Henriques, bom dia. Odirley Pinheiro, bom dia. Tarará, Pedro Guerrato e por aí vai. Beleza? Bom, vamos começar falando rapidinho sobre o orçamento. O nosso querido aí, o nosso relator do orçamento, Ângelo Coronel, senador Ângelo Coronel, disse que entrega o relatório dele hoje à Comissão Mista de Orçamento, hoje pela manhã ainda, e o Congresso já convocou uma sessão mista conjunta para poder falar aí sobre, para poder votar o orçamento 2025. É isso mesmo que você ouviu. Já se passaram 3 meses do ano, né? Já se passou o carnaval e a gente ainda não tem orçamento. Mas o que estava emperrando? O Ângelo Coronel, o senador, disse até que foi bom esse atraso, né? Segundo ele, até terça-feira ele estava recebendo pedido de alteração aí nas rubricas orçamentárias pelo governo, né? Então o governo teve um tempo para refazer as contas, brincar um pouco mais de matemática e fazer esse orçamento que o pessoal vai votar aí, talvez hoje. Se conseguir hoje, ótimo, porque aí já libera o orçamento antes da viagem do Lula para a Ásia, né? Para o Japão, basicamente, primeiramente para o Japão, que vai ser acompanhado de Hugo Mota, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Por isso, provavelmente, na semana que vem não teremos votações de nenhuma pauta muitíssimo importante, se é que teremos alguma votação. Mas o fato é que o orçamento, então, andou rapidamente nessa última semana, depois que o Congresso resolveu o probleminha com as emendas, né? Aquelas emendas parlamentares que estavam um pouquinho difícil, e aí tinha os restos a pagar, né? O resto a pagar é o quê? Aquilo que o governo empenha, mas acaba não pagando por algum motivo. Teve problema no contrato, faltou orçamento, ou faltou competência para gastar o dinheiro. Já está tudo contratado, mas faltou competência para gastar dinheiro. E pode ser competência privada ou competência pública, tá? E aí, esses restos a pagar tinham caído, né? De acordo com a lei, eles vão caindo, o governo não tinha renovado, e aí o Congresso renovou, acho que foi na terça-feira, e aí abriu espaço para que, finalmente, os nossos parlamentares pudessem se preocupar com o orçamento público, né? E não o orçamento menos público, digamos assim. Está aí nosso querido e sorridente senador Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento 2025, da LOA 2025, Lei Orçamentária Anual. Ai. O Ângelo dizendo que como pode o governo estar gastando além se o orçamento está travado desde 2024, sem aprovar desde 2025. Não sou o coronel, tem que deixar claro que não é você. Olha só, por lei, inclusive, pela Constituição, não pode o Congresso entrar em recesso se não tiver votado a lei orçamentária anual no fim do ano, viu? Mas, né, o chefe do Congresso Nacional, que somos nós, somos extremamente tranquilos e ordeiros e estamos aí assistindo a algumas
E é engraçado porque aí não tem, né, judiciário nenhum para falar, ô, negativo, vocês têm que estar trabalhando. Sabe por que que não tem? Porque eles também não estão, né? Tem 2 férias no judiciário. Quer dizer, é um país interessantíssimo, digamos assim. O que que o Lula vai fazer no Japão? Está perguntando a Mariana Flor. Vai procurar negócios com a Ásia, tentar melhorar a nossa pauta de negócios com a Ásia em função aí das tarifas do Trump, tá? Como a gente vai perder algumas exportações, a gente pode estar perdendo algumas exportações com a Ásia. Com os Estados Unidos, o Lula então resolveu fazer essa visita ao, ao Japão, como diria o nosso querido Serginho Groisman. Vai levar a Janja para passear também, a Maria Lúcia está perguntando. Maria, eu vi o seu recado, até estava falando aqui no começo sobre o vídeo de ontem que eu mandei para os assinantes pagos lá do Esquina Sucupira falando sobre a Selic, que deu um probleminha, não, deu um problemaço no áudio. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Acho que até comentei mais cedo também, acho que estou em Mercúrio retrógrado, estou com problemas com tecnologia, meu celular ontem caiu, não está funcionando mais também. Uma tragédia, porque toda a minha vida está no celular hoje. Carteira de identidade, cartão de crédito, tudo, tudo. Então, estou com esse probleminha tecnológico que eu pretendo resolver hoje. Maria Lúcia disse que não é ela. Mas vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre o Fed. O Fed, então, manteve a taxa de juros lá naquela faixa entre 4,25 e 4,50, como esperado. Ninguém esperava nada diferente do Fed para esta decisão de quarta-feira de ontem, e depois do Fed a gente fala sobre o Banco Central e respondo a pergunta do nosso querido Carlos aqui, ó. Selic, será que passa dos 15? E se não passar, em que momento seria interessante investir em títulos pré? Pois é, essa é a próxima conversa mesmo, Carlos. Você está muitíssimo antenado. Mas vamos de Fed aqui rapidinho. Então, o Powell falou ontem com os jornalistas depois da decisão, né? Tem sempre aquela coletiva de imprensa, falou que vão continuar cautelosos. O Fed repetiu aquela história de que o Fed não tem pressa para baixar os juros, tá data dependent, né? Tá olhando para os dados e vendo como tudo está evoluindo. E aí saiu também o dot plot, que a gente vai falar já já, mas só queria deixar o seguinte claro. O Powell, perguntado ali se as tarifas causariam inflação ou recessão, etc. e tal, ele diz, olha, no curto prazo sim, mas só nos próximos meses a gente vai ver se as tarifas realmente se transformam em inflação ou não. É muito difícil dizer, segundo o nosso querido Jerome Powell. E aí, como eu estava falando, saiu o dot plot, né? Esse aí é o dot plot. Vou até tirar isso aqui, ó, para vocês verem ele inteirinho. Aí, ó, o dot plot é esse gráfico de pontos, né? Dot, pontos, plot, gráfico. Então, gráfico de pontos, também aula de inglês gratuita no Esquina Sucupira, Sucupira Corner, né? Para quem não sabe, ou Corner, como eu gostaria de dizer, mas está aqui o dot plot. Esse aí que está circulado, destacado aí em vermelhinho, é sobre o ano de 2025. O que é isso? Cada pontinho desse é o voto de um membro do Fed, votante ou não, na decisão de juros lá. Tem uma diferença lá, mas aqui são algumas pessoas do Fed, os representantes dos Feds regionais, ali, estaduais, e cada um diz qual eles acham que é a medida de juro adequada para o fim do ano de 2025. Quais são as expectativas deles, membros do Fed, né? E aí, o que o mercado olha para isso e fala, bom, isso não serve para nada porque estão sempre errados. É verdade também, mas olha para isso e vê como o pessoal está pensando. Onde tem a maior concentração é onde o Fed, né, a mediana ali, está apontando, a mediana não, a maior concentração está apontando onde o Fed acha que a taxa de juros, a maioria dos membros do Fed acha que a taxa de juros deveria estar. E ali, amigo, é mais ou menos entre 4 e 4,25, se não me falha a memória. Deixa eu até passar aqui, ó. Se você olhar para este, não sei se vocês conseguem ver aí, se não está muito pequenininho isso. Vou fazer o seguinte, calma aí.
Vamos aumentar isso aqui um pouco. Pronto, tá aí. Essa é a distribuição, você vai ver que está entre 3,88 e 4,12. Então, que é essa barrinha azul maior aí, tá? A barra azul cheia é a projeção de março e esse pontilhadinho era a projeção do dot plot dos membros do Fed em dezembro. Então, quer dizer que eles andaram um pouquinho para menos cortes e não para mais cortes. Tá ok? Então, você tem ali entre 2 cortes e 3 cortes, mais ou menos. Por que 3,88 ali, 3,88, 4,12? Porque ele fica na média ali entre 3,75 e 4%. Então, fica na média ali de 2 cortes, que levaria a taxa de 4,50 para 4,25, de 4,25 para 4%. Então, entre 3,75 e 4%. Mas se algum movimento aconteceu nessa taxa do Fed, a gente está... Cadê eu aqui? Olha eu. A gente está falando de um movimento menos dovish e um pouco mais hawkish, na minha opinião, tá? Por que isso? Porque esse movimento mostrou que tem menos gente do Fed disposta a cortar mais juros este ano, pelo menos por enquanto, na comparação com dezembro, tá? Piorou um pouco o sentimento. Mas se isso aconteceu mesmo, Rodrigo, por que ontem os mercados reagiram bem? Reagiram bem por causa, primeiro, porque o Fed também revisou o PIB, mostrando que o PIB pode ser um pouco mais fraco, e isso pode fazer com que o Fed ande um pouco mais com os cortes, né? Mas pelo menos tirou da mesa também a história de que, olha, pode parar, pode aumentar, a situação pode não melhorar tanto quanto o mercado estava esperando, mas também não vai ser tão ruim. Agora, uma coisa que chamou atenção também no dot plot, porque ele sai, além disso, saem outras projeções. A projeção aqui para o PCE Inflation, né, para o Core PCE Inflation, que é o núcleo de inflação nos Estados Unidos, também piorou. Se vocês olharem aí, esse pontilhadinho aí é a projeção de dezembro, e a inflação para o final do ano estava entre 2,5% e 2,6%, passou aqui majoritariamente para 2,7%, 2,8%, que é essa barrinha aí cheinha de março, né, que é a votação de março. Então, se algum movimento, o que houve foi uma piora na expectativa do Fed, tanto para os cortes de juro quanto para a inflação e PIB, tá? Apesar disso, o mercado reagiu bem ontem com isso. O dólar subiu, né, no DXY, subiu 0,18, né? O DXY é aquele índice que compara o dólar com umas principais moedas, né, mostrando também que tem gente, pelo menos o pessoal de renda fixa aí, de moeda, câmbio, está olhando para essa movimentação do Fed, essa votação, essa última reunião do FOMC, como um indicativo de que o Fed pode ficar mais hawkish do que estava antes. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, o Ângelo está falando um negócio que falta óculos para sua pré-visão, a do Fed. Isso é importante. Essas previsões são previsões e não são, às vezes eles acertam, às vezes eles não acertam. Então tem este probleminha, tá? Muitas vezes eles erram, porque, por exemplo, em 2019, a inflação, os juros que eles esperavam para 2020 não teve nada a ver com o ano, teve uma pandemia, mudou tudo. De 2022 para 2023 também eles erraram bastante, mas não é errar, porque ninguém está tentando prever o futuro. O pessoal está dizendo o seguinte, olha, olhando para o cenário como está hoje, se nada mais mudar, o que é impossível, nós teríamos este cenário lá para frente, tá? Então, tem sempre que pensar nisso quando a gente fala de... Hoje está incrível hoje. Ele diz que é chute, se entrar é gol. Faz parte. Então, tem sempre que pensar nessas previsões desse jeito, tá? Mas vamos ao que mais nos interessa aqui, que é o nosso querido Copom, o BC do Galípolo ontem. Então, como é que se diz?
tomou a sua primeira decisão como Galípolos Corte, né, que seria aquele grupo do Copom que tem maioria lulista e pela primeira vez não tem mais nenhum guidance para cumprir, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar um pouco da repercussão aqui, vocês vão ver que tem não tem mais, tem uma culpa ainda que algumas pessoas colocam aí no Roberto Campos Neto por esse aumento dos juros, etc e tal, mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Forward Guidance, que é essa previsão também sobre o que o Banco Central vai fazer, ele não é obrigatório, embora seja aconselhável você cumprir, porque dá visibilidade, dá previsibilidade, dá credibilidade para o Banco Central, mas o Galípolo cumpriu para poder também levar um tempo para se, eu acho, para se apossar, né, para tomar posse, para chegar no Banco Central de uma vez por todas, e essa decisão de agora foi a decisão mais importante. Eu vou começar mostrando aqui o comunicado, né, as diferenças que a gente viu no comunicado, e aí a gente vai falando um pouquinho até chegar na hora do prefixado. É hora de prefixado, será? Vamos pensar. Bom, tá aí, ó. Copom elevou então a taxa Selic para 14,25. Lembrando aqui, esse vermelhinho que foi inserido, que tá, como é que se diz? O que está riscado é o que foi, obviamente, suprimido do comunicado anterior. Só resolveu aqui colocar um pouquinho mais de incerteza sobre a política comercial americana, um pouquinho mais de incerteza sobre como as tarifas vão gerar os efeitos na economia mundial, falando inclusive que tem um pouco de receio sobre o crescimento, o ritmo de crescimento nos demais países, né? Além dos Estados Unidos, como isso vai afetar os outros países. Corrigiu um pouco aqui as expectativas de inflação pelo Focus, né? Aquilo que a gente já tinha falado ontem, né? Se você olhasse para o Focus, né? Que é aquela pesquisa que o Banco Central faz com economistas e analistas de assets e bancos, etc., isso piorou um pouco, as expectativas pioraram um pouco, mas quando você pega a projeção do Copom, a projeção do próprio Banco Central, melhorou um pouco lá para o horizonte relevante, que é o terceiro trimestre de 2026 para 3,9. Saiu de 4 para 3,9. Quer dizer, melhorou quase nada, tá? Quase nada. E aí eu já vou explicar. Aqui manteve o balanço de riscos sem alteração, né? Cadê? Temos aqui o balanço de risco. Aqui, ó. Balanço de riscos sem alteração. Então, continua com mais peso altista, tem um risco maior da inflação subir do que de cair. E colocou aqui que, em função da elevada incerteza das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê antevê, confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. O que ele está dizendo? Que na próxima reunião não vai ser um aumento de 1 ponto percentual. 0,75 era o que já estava meio precificado. Ele falando isso, meio que ele traz isso para o 0,50, então a gente pode esperar um juro de 14,75 lá em maio, que é a próxima reunião do Copom. Tá? Apesar disso, ele fala que, olha, o comitê, essa parte grifada aí, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta, que é levar a inflação para aqueles 3%, que é a meta estabelecida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. Tá? Mas tudo isso é muito estranho. Vocês lembram que aqui em cima ele falou, olha, vou até colocar aqui embaixo, tem uma parte dele aqui, ó. Na nossa projeção, no modelo do Banco Central, a inflação está indo para 3,9%. A meta é 3%. Né? O que o Galípolo está dizendo? Olha, na minha opinião, tá? Olha, a gente vai ser um pouquinho mais cauteloso nesse aperto monetário para primeiro ver se está funcionando melhor e depois, se for o caso, a gente aumenta ou não aumenta, mas a gente vai topar ficar acima da meta, um pouco acima da meta, talvez dentro do limite de alta da meta, enquanto a gente ajusta o juro.
e menos afoito, digamos assim, para levar a inflação à meta no horizonte relevante aqui, que é 3, que é terceiro trimestre de 2026, mas ele vai andando, né? Daqui a pouco ele está no quarto trimestre de 2026, lembrando que estamos sempre 18 meses à frente, né? E é como se fosse aquela média móvel do Covid, né? Ela vai andando junto com as previsões do Banco Central. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Pombípolo assumiu essa vertente pombípola e vai sim levar mais a fogo brando essa busca pela inflação na meta, né? Ele não vai apertar o juro na velocidade que vinha sendo feito pelo nosso querido Roberto Campos Neto, mas vai tentar fazer com que isso seja menos doloroso, né? Correndo o risco, é claro, de perder a mão um pouquinho, tá? Então, essa é a parte que indica que 15%, e aí eu vou voltar àquela pergunta do nosso querido Carlos, onde está ela? Tem um jeito de fazer aqui, Carlos, que é assim, ó, pronto. Olha aí, que é o seguinte, e aí, Rodrigo, será que a Selic passa dos 15%? E se não passar, em que momento seria interessante investir em títulos pré? Por que o Carlos está perguntando isso, né? E eu quero agradecer muito por essa pergunta, meu querido Carlos. Por quê? Porque depois que o juro para de subir, ele tem que cair. O mercado, ele sempre sofre de ansiedade, né? Então ele está sempre pensando no próximo movimento, né? Ele não está pensando na viagem que ele está fazendo agora, ele está pensando na viagem que ele vai fazer daqui a 2 meses, né? Ele não está pensando na conta que ele está pagando agora, ele está pensando na conta que ele vai pagar lá na frente. E o mercado então já está pensando assim, bom, se não vai passar de 15, será que já não era bom eu travar uma taxa de juros mais gordinha? Agora eu não sei quanto está o pré lá no Tesouro, mas eu imagino que esteja em 13, 14, mais ou menos, dependendo do vencimento, né? Se você pegar aqui a curva, vou arriscar aqui colocar a curva de juros aqui para a gente ver. Deixa eu só me ajeitar aqui, gente. 1 minuto, por favor. Tudo funcionando aí? Estou travando? Não? Ótimo. Então, ó, vamos colocar aqui rapidinho, compartilhar a tela, para vocês verem o seguinte. Essa aqui é a nossa curva de juros atual. Cadê ela? Aí, ó. Essa azul é a atual e a amarela a laranja é a de um mês atrás, tá? Vou colocar inteiro aqui para vocês poderem ver isso tudo. Tirar o nosso querido Carlos, essa pergunta do Carlos, e tirar isso aqui. Pronto. Olha só. O que está indicando aqui? Que a gente vai ter uma desaceleração econômica. Por que eu estou falando isso, né? Porque, olha só, o juro sobe aqui até 14,68, né? Em abril de 2020, não, daqui a 2 anos, então em abril de 2028. E depois cai, em janeiro de 27, para 14,623 e continua caindo. Por quê? Porque aqui você subiu os juros para controlar a inflação e, como resultado, teve, como sempre acontece, um pouco de desaquecimento econômico, certo? Então, esse desaquecimento econômico vai ser combatido lá na frente, depois que a inflação retroceder, com juros mais baixos para você reaquecer a economia. O que o Carlos está falando é o seguinte, bom, se eu já sei que os juros esse aqui é mais ou menos o teto dos juros, por que então eu não travo o meu investimento em pré, né? E aí tem 2 respostas para isso. Você pode realmente travar se você acredita que a inflação vai ficar sob controle, né? Então você teria aí, eu não sei em quanto está, vou até fazer uma pesquisa aqui, não vou conseguir fazer agora, mas se vocês puderem pesquisar aí, Tesouro IPCA mais, quanto que está pagando, IPCA não, Tesouro pré-fixado, quanto que está pagando. E aí você faz uma conta seguinte, vamos supor que o Galípolo esteja certo, ele vai manter aí, pelo jeitão do que ele falou, ele vai manter a inflação próximo de 4, 4,5, vai manter ali no limite da meta, no limite superior da meta, próximo do limite superior da meta, para não machucar muito a economia e não incomodar muito a pessoa que fez a indicação dele, que conseguiu esse emprego para ele ali no Banco Central, que é o nosso querido presidente Lula.
certo? Então, se a inflação vai ficar em 4, a Selic fica, se você travando em 14, você tem aí 10% de juro real. Você faz uma comparação com o IPCA+, que paga inflação mais o juro real, que deve estar em 7 mais ou menos, se não me falha a memória, e você está ganhando do IPCA+, por exemplo. Então, valeria a pena você travar no pré a partir de já, aos poucos, né? Porque ainda essa precificação lá da frente não responde a Selic aqui, tá, Carlos? Ela poucas vezes responde. Mas, por exemplo, se você tiver na próxima, o Galípolo falando, olha, a gente vai aumentar em 0,75, tá todo mundo pensando em 0,50. 0,75, aquele pré vai subir mais um pouquinho, certo? Óbvio, você não tem que acertar o olho da mosca, mas você tem que fazer esse raciocínio, né? Então, eu vou ter, se a inflação for 4 e o meu pré estiver em 13, em 14, 13, eu vou ter 9, 10% de juro real, contra um IPCA mais ali que está pagando 7% de juro real. Mas qual é a vantagem do IPCA mais sobre o pré-fixado, né? É que se houver um descontrole inflacionário, no IPCA mais eu estou protegido. Se a inflação vai a 6, 7, não tem problema. Eu estou ganhando 14, 15, sem me preocupar, tá? E o juro vai subir de novo, o seu pré, então, vai cair de valor, porque quando o juro sobe, o pré cai o valor no saldo, então para você sair antes vai ficar mais difícil, e aí você perde isso. Mas é uma aposta válida, sim, começar a botar o pé na água, começar a colocar um pouquinho de dinheiro no pré-fixado. Beleza? Aí a Maria Lúcia me pergunta por que a inflação parece tão mais alta. Deixa eu só, Maria Lúcia, eu já respondo a sua pergunta, tá? Mas deixa eu só falar o seguinte, teve obviamente repercussão, né, sobre a decisão do Banco Central de elevar a taxa de juros para a maior taxa de juros desde 2016. E o maior patamar, porque foi ali que parou em 2016, 14,25. O maior patamar desde 2006, né? Então, nos últimos 20 anos, a gente tá com a maior taxa de juros dos últimos 20 anos e pronto para ultrapassá-la em maio, né? E é claro que a nossa Glaze não ia ficar em silêncio, né? Mentira. Olha esse meme aqui, ó, que explica tudo. A Glaze não falou absolutamente nada sobre a decisão do Banco Central. Eu imagino também que, por liturgia do cargo, agora que ela está dentro do governo, ela não pode mais ficar falando esse monte de coisa. Mas então, procuremos o Lindinho. O Lindinho falou, olha aí, Lindinho, namorado da nossa querida Gleisi Hoffmann, diz que essa política monetária é um equívoco, com impacto nefastos para que não tem a poesia, né? Não tem a beleza da redação, a beleza redacional de nossa querida Gleisi Hoffmann, mas ele tentou. Impactos nefastos para a economia brasileira e também para a questão fiscal no nosso país. Cada 1% a mais na taxa básica de juros. Temos um aumento de gastos com juros da dívida de algo em torno de 50 bilhões de reais. O mercado defende ajuste fiscal, mas ao mesmo tempo pressiona por uma política que causa um verdadeiro rombo nas contas públicas. Entendemos que a decisão de dezembro, e aí vem, né? Aí vem, fala muito. Tomada por Roberto Campos, já deixou pré-fixado 2 aumentos. Esse guidance deixou amarrado o BC. Deixou amarrado o BC, disse o nosso querido Lindbergh. E o PT também falou um pouquinho sobre esse assunto. Falou, olha, o PT mantém sua posição crítica em relação à taxa Selic. Você vê que diminuiu bem, né? Diminuiu bem aquela chatice que era essa conversa sobre o aumento da taxa de juros, e talvez agora a gente possa começar a conversar sobre isso de uma forma um pouco mais inteligente. O senador Humberto Costa, que é o presidente do PT agora, então, falou isso, o recente aumento já previsto pela gestão, é tudo culpa de outro, né? A culpa é minha, eu coloco no colo de quem eu quiser. Traz consequências significativas, elevação da dívida pública, agravamento do endividamento familiar e comprometimento do crescimento econômico nacional, mas eu queria deixar claro, são 9 diretores, todos votaram por esse aumento, 7 dos 9 diretores são indicados pelo presidente Lula, então
não há que se dizer que tem ninguém sabotando o Brasil no Banco Central, assim como não tinha anteriormente. Se você falava isso, amigo, pelo menos, ou amiga, pelo menos, põe a mão na consciência, coloca os neurôniozinhos para funcionar, coloca o Tico e o Teco para conversar e pelo menos admite, realmente eu estava errado. Vamos passar a ver isso de uma forma um pouco mais inteligente, né? Quem sabe? Não seria legal se todos nós fizéssemos isso de vez em quando? Só queria voltar aqui a essa coisa bonita que é esse meme da Glaze reclamando sobre o aumento da Selic com o Galipo. Olha, 1 minuto de silêncio para a gente ouvir bem. Pois então, foi isso. Vamos à pergunta da nossa querida Maria Lúcia, que diz o seguinte: cadê Maria Lúcia? Por que a inflação parece tão maior no nosso bolso? Deixa eu tirar aqui a nossa querida Glaze Hoffman, porque é maldade, né? Maldade a gente não gosta. Por que parece? Porque a sua inflação não é o IPCA. O IPCA é uma média inflacionária, uma cesta de produtos que é definida pelo IBGE, que tenta colocar aí o que seria a inflação para famílias que ganham de 2 a 40 salários mínimos na média do Brasil. Mas imagine o seguinte, eu assino Netflix e você assina Amazon Prime. Um é mais caro que o outro. A Netflix aumentou o valor da mensalidade, o Amazon Prime não. Então, eu senti mais inflação nesse mês se meu custo fosse só o Netflix, né? Então, depende muito da sua inflação e por isso, às vezes, ela não parece com a inflação do IPCA. Por exemplo, tem muita conversa sobre o ovo, mas eu, particularmente, aqui em casa a gente come muito ovo, não senti isso ainda. Os preços parecem estarem muito idênticos, na verdade, ao que estava antes. E ontem que eu notei que, na verdade, o ovo é que diminuiu. Antes eu comprava o ovo extra grande e eu estou comprando o grande, sem saber, né? Então, agora que eu me manquei, na verdade, eu não tinha prestado atenção e ontem eu me manquei, que era esse o probleminha. Deixa eu tirar aqui esse comentário do nosso querido Carlos. Agora perdi o comentário, pronto. Agora sim, então é isso, por isso que afeta a nossa inflação. Vamos só passar rapidinho aqui para o giro dos mercados, para a gente terminar esse negócio. Vamos lá. Então ontem a Bolsa acabou aqui, ó, registrando o 6º dia de alta consecutiva. Está aí uma linhazinha para cima, nossa querida Bolsa de Valores, subindo nesses dias. Ninguém sabe muito bem por quê, mas há um melhor apetite ao risco. Obviamente, o juro, a sinalização ontem de que a gente já está chegando ao fim do ciclo de alta de juros ajuda também, viu? Assim como ajuda lá o pré, Carlos, também ajuda esse posicionamento de bolsa, tá? Não por acaso, se a gente parar aqui e dar uma olhada na bolsa, cadê? Se você olhar para as maiores altas de ontem, deixa eu aumentar aqui para ver se vocês conseguem ver. Eu sei que tem muita gente que assiste pelo celular e é difícil de ver, né? Pega as maiores altas do índice ontem, 7,57 Vivara, Local Web 6,15, Vamos de locação de caminhão 5,39, CVC 5,13 e RBR 4,67, não vai entrar no que eu vou falar agora, mas Natura entra, 4, Magalu 3,99, Cogna 3,83, Pão de Açúcar, e aí você vê que são todas as cíclicas, né? São a queda de juros ou pelo menos a essa estabilização dos juros. Não por acaso, então você está vendo aí a Bolsa melhorando, tá? Além disso, ontem saiu a pesquisa da Quest mostrando que o Lula, a desaprovação do Lula continua forte. E esse era um gatilho esperado pelo mercado, que é a saída do Lula da disputa. O Bolsonaro já está fora e para o mercado essa dicotomia, se ela não existir, é melhor para todo mundo e dificulta aí um segundo mandato do presidente Lula, pelo menos nas bases mais populistas e menos responsáveis fiscalmente, né? Então, isso tudo tem refletido aí
no mercado no que diz respeito à parte política, no que diz respeito à parte econômica, fim do ciclo de juros, uma melhora na percepção de tarifas aí nos Estados Unidos, o diferencial de juros brasileiro para o americano aumentando, o que acaba baixando o dólar e ajuda também a combater a inflação. Então as coisas vão andando para um lado um pouco mais positivo do que se esperava anteriormente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Já mostrei a curva de juros. Então, é basicamente isso, né? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Casas Bahia, mais 29 só ontem, diz o Ângelo Baraldo. Eu nem vi, rapaz, Casas Bahia. Mas o que acontece? Como Casas Bahia está muito baixo o preço, né? Se não me falha a memória, está penny stock já, se não tiver. E aí, amigo, qualquer 2, 3 centavos que sobe. Deixa eu até ver aqui, ó. Casas Bahia ontem, 29,30, né? Tá R$ 7, quer dizer, se você faz o que aconteceu ontem, que é começar o dia custando, sei lá, próximo de... Se aumenta R$ 2 na ação, ela dispara, né? Então é bem complexo essas empresas que são... Isso, 5 para 7, obrigado, Ângelo. São que tem um valor muito baixo, né? E aí, como é também varejo, consumo, está saindo cada vez mais impulsos ao consumo. É aquilo que a gente falou, a inflação não é ruim para a Bolsa, principalmente não é ruim para essas empresas que são cíclicas, né? Você já sabe que o juro vai parar, mas a inflação vai continuar andando e o governo vai continuar impulsionando o consumo. Essas empresas mais cíclicas que respondem a esse consumo discricionário, né? São boas oportunidades, talvez, porque a receita vai aumentar e se elas tiverem alguma eficiência, elas acabam aumentando as margens também e tendo mais lucro. Beleza? Então é mais ou menos isso, eu acho que estava acontecendo e está acontecendo aí com a Bolsa. As coisas vão ficando mais claras conforme o tempo vai passando, mas lembrem-se, né? É aquela coisa, a explicação vem depois do preço, né? Por quê? Até porque o preço começa a se mexer, as pessoas não estão entendendo ainda, algumas pessoas estão seguindo fluxo, etc e tal, e aí depois vem uma narrativa que coloca tudo isso em perspectiva. É um pouco de engenharia de obra pronta, mas é o que é. É assim que funciona. Bom, eu acho que eu posso ficando por aqui, né? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Não esqueçam, bom dia, Sucupira Raimundo Aragão. Raimundo, tô indo embora, mas obviamente você pode voltar e assistir aí a todo o programa. Garanto que foi um ótimo programa, sem problemas no áudio, sem problemas na imagem, tudo certo, tudo andando, apesar do meu Mercúrio retrógrado. Aí o José me dando parabéns, obrigado, José. Bom, eu vou me embora então. Bons negócios a todos nessa quinta-feira. A gente se vê amanhã, se ouve amanhã no Acorda Sucupira. E também tem a nossa newsletter amanhã. Se tudo der certo, se a tecnologia não me sabotar, eu vou liberar também a nossa carteira recomendada para perfil moderado, a carteira Esquina Sucupira para perfil moderado, só com ETFs por enquanto, tá bom? E depois a gente... ETF, gente, é o seguinte, ETF, se vocês lembrarem, tem vários estudos lá nos Estados Unidos que indicam que acima de 90% dos gestores de fundos de investimento são os profissionais que passam o dia inteiro olhando para isso, etc. e tal, não conseguem bater os benchmarks de bolsa, né? E os ETFs replicam esses benchmarks, né? Então, se você investe no BOVA11, por exemplo, você já fica acima de 90% dos gestores profissionais. Essa é a ideia do ETF, facilita muito, principalmente para quem não tem muito dinheiro ou não quer ter o trabalho de ficar fazendo stock picking, tá bom? Então, amanhã, provavelmente, com certeza, espero que sim, eu libero então a nossa carteira moderada do Esquina Sucupira. E eu não tinha avisado, mas assim, para a avaliação e para a gente conseguir acompanhar a evolução dessa carteira, eu vou considerar para mim, tá? Para a carteira, a rentabilidade que a carteira vai começar a dizer daqui a um mês, 2, o dia de fechamento posterior ao dia de divulgação, o preço de fechamento
do dia posterior ao dia de divulgação da carteira, o que é, por exemplo. Então, eu divulgo a carteira sempre nas sextas-feiras, certo? Então, o dia de entrada naquele ativo é o dia da segunda-feira, o preço do final do dia de segunda-feira. Claro que se você comprar de manhã, comprar à tarde, comprar um dia depois, comprar no mesmo dia, esse preço vai ser diferente. Mas só para vocês entenderem qual vai ser o cálculo que eu vou considerar na rentabilidade, também para não mudar lá na frente, né? Aqui foi um dia ruim, melhor a gente entrar um dia depois. Aí não vale, né? Então é basicamente isso. Não esqueçam, as carteiras, a parte de distribuição da carteira fica só para assinantes do Esquina Sucupira, mas para quem é assinante free lá, que acompanha e não está pagando, né? Consegue ver praticamente tudo, só não consegue ver todos os ativos, só não a distribuição entre cada ativo, que é a parte do estudo um pouco maior de calcular aí volatilidade da carteira esperada, rentabilidade esperada, esse tipo de coisa. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, bons negócios a todos, a gente se vê amanhã no Acorda Sucupira. Até lá e avante Sucupira. Usarei a palavra